O trono, uma vez que você tenha sido coroado, é onde você deve permanecer sentado sem se mover dia e noite. Toda a sua vida prévia foi aguardando tornar-se rei. Agora você é o rei. Você só precisa reinar. E o que é reinar se não esta longa espera? Esperando o momento quando você será deposto, quando você terá de deixar o trono, o cetro, a coroa e sua cabeça. Eu começo esse vídeo aqui com esse trecho brilhante do Ítalo Calvino, que é um grande autor italiano, em que é citado nesse livro aqui, The Dictator's Handbook, o Manual do Ditador, de Bruno Bueno de Mesquita e Alastair Smith, que é um livro sensacional. Eu já falei várias vezes sobre ele aqui. Se vocês puderem encontrar esse livro, leiam, porque é uma maneira crua, é uma maneira direta, uma maneira até um pouco brutal de entender a política, mas é como funciona. Porque eles tentam explicar aqui como os governantes chegam ao poder e se mantêm ao poder e possivelmente, em algum momento, são depostos do poder também. Então, nesse caso aqui, você tem o retrato da chegada ao poder. Você tem governantes que lutam para chegar ao trono, para chegarem ao topo da hierarquia, e quando estão lá, a única coisa que os preocupa, acima de tudo, é quando alguém vai vir lá e depô-lo. Há uma disputa para chegar ao topo e depois há uma constante paranoia de não ser derrubado. E eu falo isso aqui porque eu quero comentar alguns artigos aqui, algumas reportagens que saíram nesses últimos dias sobre a paranoia do Bolsonaro, que é algo que parece quase patológico, mas que veio o Natal, tudo, vieram outros assuntos, acabaram soterrando isso, e é importante a gente voltar agora para entender o que se dá à mente do Bolsonaro, porque ele deu uma entrevista bem longa para a Veja, esses dias atrás aqui, e como resposta, o Bebiano, o Gustavo Bebiano, que foi ministro do Bolsonaro e que foi fritado pelo Bolsonaro posteriormente por causa dos filhos do Bolsonaro, acabaram se tornando arqui-inimigos. Então o Bebiano foi e respondeu essa reportagem da Veja dizendo que vai solicitar a interdição psiquiátrica do Bolsonaro porque ele não bate bem das bolas nesse momento. Então o que diz a reportagem da Veja? Vamos começar pela reportagem da Veja porque eu acho que aqui esclarece muito onde a gente quer chegar. Segundo essa reportagem, que foi ao ar no dia 20 de dezembro, mostra um Bolsonaro isolado dentro do Palácio da Alvorada, o tempo todo preocupado com riscos à vida dele. Eu vou ler um trechinho aqui para você ter uma noção. O presidente vive cercado por seguranças, as instalações do palácio são vigiadas por militares do exército e ainda assim ele não se sente totalmente seguro. Teme ser alvo de um novo atentado. A gente contraria o interesse de muita gente, justifica. Bolsonaro revela que, por precaução, dorme com a pistola carregada ao alcance da mão. E ainda tem outras arminhas que ficam guardadas por aí, diz. Tamanha preocupação, segundo o presidente, não é fruto de paranoia. Bem, aqui a gente pode discordar, né? Até hoje, ele não engole a versão de que o atentado à faca que sofreu durante a campanha foi obra exclusiva de um desequilibrado mental. Houve uma conspiração, afirma. Provas ele não tem, mas sua teoria agora conta com mais um ingrediente intrigante, e provavelmente falso. Bolsonaro acredita que, além do ex-garçom Adélio Bispo dos Santos de Oliveira, autor da facada, uma figura do seu staff de campanha estaria envolvida de alguma forma no plano para matá-lo. O presidente não revela a quem se refere, mas ao longo da entrevista vai fornecendo detalhes que apontam para um ex-ministro. Bem, aqui indica possivelmente o Bebiano. O motivo da traição seria uma vingança por ele não ter escolhido o ex-assessor como candidato a vice. Mais adiante diz o seguinte aqui, ele não autoriza que a Veja fotografe os funcionários do Palácio Alvorada, muito menos quem trabalha na cozinha. Ele diz o seguinte: há sempre alguém destacado para experimentar as refeições antes de elas serem levadas ao prato do presidente. É quase como um rei, né? Vem alguém lá para experimentar o prato do rei para ver se não está envenenado. Eu não sou daqueles que põem em dúvida a facada do Adélio Bispo no Bolsonaro, não. Sei que tem muita gente que acha que é fake, que aquilo não aconteceu. Falam de um documentário no YouTube que eu assisti, mas no YouTube você encontra um monte de teorias conspiratórias completamente malucas. Então eu não acho que foi algo, uma armação, alguma coisa assim. Eu acho que foi real. Isso contribuiu para uma paranoia que já existia no Bolsonaro. Ele já era um sujeito paranoico, assim como outras figuras da extrema-direita brasileira. Já tinha algumas ideias de perseguição antes, mas certamente a facada, e se você já foi alvo de alguma violência brutal, alguma coisa que pôs a sua vida em risco, você sabe como são os meses seguintes, você fica de fato com medo e com receio, e com uma sensação de impotência, de você não sabe de onde vem o perigo. Então, tenho quase certeza que a paranoia do Bolsonaro foi acentuada pela facada. Como eu disse, ela já existia antes, já havia esse elemento anteriormente. Porque se você observa, por exemplo, Olavo de Carvalho, o próprio Bolsonaro mesmo, os filhos do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, quem o cerca, o Nando Moura, o Bernardo Kister, você tem uma paranoia ideológica neles. Eles veem inimigos em todos os lados, veem comunistas em todos os cantos. O Bolsonaro chegou a dizer, por exemplo, que os médicos cubanos eram guerrilheiros cubanos infiltrados no Brasil para fazer uma revolução comunista. Então você tem
Essa estratégia de utilizar o medo, seja porque realmente acredita nisso, não sei se era o caso, mas certamente funciona como elemento de inculcar medo nas pessoas. Você aí em casa ouve o presidente falando de guerrilheiros cubanos no Brasil infiltrados, você fica com medo, então é preciso que você apoie esse presidente porque ele vai dar um jeito nisso. Usar o medo das pessoas ele é muito estratégico em termos de avançar políticas públicas ou de ganhar eleições também. Muitos candidatos vencem por causa do medo. E para mim sempre fica uma dúvida, sempre fico pendendo a achar que eles realmente acreditam nisso, que eles realmente têm uma paranoia coletiva ali compartilhada, que é perpetuada por esse constante reforço das ameaças, ou porque eles usam isso estrategicamente, usam isso conceitualmente para enganar as pessoas. Eu nunca sei dizer o que é uma coisa ou outra. Ou se é um misto também, um pouco de paranoia real e um pouco de paranoia gerada. E como resposta a isso, o Bebiano disse que vai entrar na justiça contra o Bolsonaro por ter insinuado que ele fazia parte de um complô para matar o presidente. E tem uma reportagem aqui do Congresso em Foco que diz o seguinte: Bebiano vai à justiça contra Bolsonaro, precisa de tratamento psiquiátrico. Eu devo citar um trecho aqui do que disse o Bebiano. A raiva passou, diz o Bebiano aqui, de quando ele foi fritado pelo governo e pelos filhos do Bolsonaro. Sinto pena, o Jair está nitidamente desequilibrado. Precisa urgentemente de tratamento psiquiátrico. Estou também preocupado, uma vez que o país está sob seu comando. Isto tudo é muito triste, não era para ser assim. Depois ele diz mais adiante: o presidente deveria buscar tratamento. Um bom remédio é amar mais e odiar menos. Reflexão sobre o passado também ajuda. Cuspir no prato que comeu é muito feio. Esse período do ano, ele diz o Natal, é propício para isso. Ele deveria aproveitar. E como eu disse, não é apenas o presidente que tem essas características. Você tem pessoas próximas, Carlos Bolsonaro, que veem inimigos em todos os lados. Você está cercado de inimigos. E esse racha que se dá agora na extrema-direita, você vê várias personalidades da direita quebrando o pau generalizado. O Nando Moura passou ontem o dia inteiro insultando, atacando figuras da extrema-direita. A briga está generalizada nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, é porque eles veem inimigos em todos os lados. Todo mundo é um potencial inimigo. E é aquela coisa do poder, como na frase do começo aqui, você chega ao poder, você luta para chegar ao poder, e quando você chega lá, todo mundo quer te depor. Todo mundo é um golpista, é um insurgente em potencial. E outro caso também que se deu nos últimos dias, que também agora está contribuindo para a paranoia do Bolsonaro, foi o retweet que o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, deu num tweet do Nando Moura atacando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de traidor. O Bolsonaro fez uma live tirando um sarro disso, brincando, né? Tem aqui a reportagem sobre isso também, que ele disse o seguinte na live: aproveitar que ele, o Weintraub, não manja nada de internet é parecido comigo. Deu uma curtida num cara que me chamou de traidor. O pessoal caiu de pau nele. Vocês acham que está na cabeça de alguém que o ministro me chama de traidor conscientemente? Eu fiquei sabendo da história, ele estava em um local com internet intermitente. Deu uma dedada errada. Tem que caprichar na dedada. Ou seja, ele tentou pôr panos quentes, dizer que não tem nada de errado, entendeu o que aconteceu, que foi um erro do Weintraub, porém, a revista Cruzoé publicou ontem também um artigo, que foi reproduzido por outros veículos também, que diz que o Bolsonaro não acreditou nessa história. Que ele acha de fato que o Weintraub compartilhou intencionalmente aquilo, conscientemente compartilhou o Nando Moura, e, portanto, mais uma vez agora, a cabeça do Weintraub entra na reta. Pode ser que seja, assim, jogado para os leões. Porque é aquela coisa, quando você tem um governante paranoico, como o Bolsonaro agora indica ser, né, com todos os elementos ali disponíveis, o que ele não tolera são divergentes, o que ele não tolera são insurgentes. Então você tem lá um ministro que agora aponta algum tipo de crítica ao presidente, retuitando uma fala chamando o presidente de traidor, e é óbvio que o Bolsonaro não vai tolerar isso de maneira leve. Já estava rolando o papo de que o Weintraub poderia cair em janeiro, por causa da sua gestão caótica, sempre atiçando os ânimos, sempre provocando a imprensa, sempre atacando outras pessoas na internet. Talvez não seja por isso que ele caia, talvez seja por razões internas do MEC, mas certamente ele é uma pessoa extremamente ineficaz e que já foi sabatinado algumas vezes pelo parlamento, sempre em tom passivo-agressivo, né? Sempre atacando, sempre na defensiva, sempre tentando mitar também, e isso tem afetado o desempenho do MEC, evidentemente. E se tem uma coisa que esse livro mostra, esse The Dictator's Handbook, é justamente isso. Os governantes que querem se manter no poder, eles precisam cercar de pessoas que vão mantê-lo no poder, e não pessoas que estão dispostas a retirá-lo de lá. Uma outra figura que já está no radar do Bolsonaro é o próprio Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem despontado como possível nome a ser presidente em 2022, como a gente viu ontem aqui. É difícil saber como o Bolsonaro vai proceder nesse sentido. Se ele vai tentar se aproximar mais do Sérgio Moro, colar no Sérgio Moro e fazer uma chapa Bolsonaro presidente, Moro vice, o que levaria certamente a uma reeleição do Bolsonaro, porque o Moro ainda é bastante popular, embora tenha perdido popularidade nos últimos meses, ou se o Moro vai se descolar do Bolsonaro por razões próprias dele, pessoais dele, e disputar a campanha presidencial como rival do Bolsonaro, possivelmente tirando o cetro e o trono do Bolsonaro.
ou se o Moro não vai se meter na política. Também é uma possibilidade. Vai deixar o Ministério da Justiça e não vai trilhar o caminho da política. Não sabemos. Como ainda falta muito tempo para isso, como tem anos adiante ainda até a campanha de 2022, muita coisa pode rolar aqui. Pode ter um impeachment do Bolsonaro no meio do caminho, pode acontecer um monte de coisa, na verdade, né? Então a gente não tem como prever nada nos próximos anos, tem que aguardar. E outra figura também bastante paranoica é o próprio Olavo de Carvalho, como eu falei no começo. Inclusive, eu recomendo que vocês comprem o livro aqui, que está na pré-venda, que eu escrevi em parceria com a Luiz de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente aborda essa mentalidade olavista e como ela se infiltrou no governo, e quem é essa figura, o que ele fez no passado, para a gente entender esse aspecto mesmo paranoico, né? Essas teorias conspiratórias, marxismo cultural, infiltração comunista nas elites globais, que são todos comunistas, de acordo com o Olavo de Carvalho e o próprio Weintraub, o ministro da Educação. Você tem um mundo cercado de inimigos, e para você derrotar esses inimigos tem que ser mais cruel do que eles. Você tem que usar as mesmas ferramentas que eles utilizam. No fundo, você tem uma cúpula agora no Brasil, uma cúpula no governo, uma cúpula no parlamento também, porque muitos olavistas e muitos bolsonaristas foram eleitos na cola dessa paranoia, que tem uma espécie de transtorno psiquiátrico coletivo. Não sei se de fato individualmente cada um deles tem um transtorno psiquiátrico, mas coletivamente há uma certa paranoia que permeia esse governo e o Brasil atualmente. E que está no cerne, é importante ressaltar isso, do próprio conservadorismo. Mesmo o clássico, mesmo o tradicional, mesmo o não histérico, também tem esse elemento de que o mundo é muito perigoso e que pra gente se proteger disso a gente tem que formar nossos grupos aqui, defendendo nossos valores contra esses inimigos externos, que o ser humano é corrompido, que o ser humano é mau. Então a defesa de valores tradicionais é um modo de enfrentar esse tipo de obstáculos e desafios. É claro que quando você extrapola isso desse conservadorismo clássico para a extrema-direita, que é tudo mais mirabolante, tudo mais hiperbólico, aí sim é complicado, porque realmente você tem agora pessoas que estão no mundo de delírio. Como o Karnal diz, uma direita delirante, porque é justamente isso. Eles estão no mundo de fantasia, um mundo repleto, povoado de perigos e inimigos. Ao ponto de o presidente dar uma entrevista dizendo que um ex-assessor de campanha dele, o Bebiano, que foi ministro do governo dele, poderia estar por trás da facada que quase matou o Bolsonaro. E para concluir, é importante ressaltar que essa estratégia do medo, da paranoia, ela não é usada apenas pelo Bolsonaro, não. Vários políticos populistas de extrema-direita, vários demagogos utilizam essa retórica também. Ela é muito eficaz. Como já disse anteriormente em várias circunstâncias aqui, você capitaliza o medo das pessoas e a raiva das pessoas, o ódio das pessoas. Então você move as pessoas por esses medos primitivos. Isso é muito eficaz. É negativo, é corrosivo, isso prejudica o debate político, isso polariza o debate político, mas é muito eficaz e tem sido utilizado há milênios por políticos demagogos. Crie um inimigo virtual quase imbatível e assim você mobiliza a sua massa, a sua base contra esse inimigo indefinido. Isso funciona. Eu vou deixar para vocês aqui na referência todas as reportagens que eu mencionei aqui sobre essa paranoia do Bolsonaro, alguém que dorme com um revólver do lado na cabeceira. O Dimenstein já apontou isso também no Catraca Livre meses atrás, falando sobre como isso demonstra uma certa paranoia do Bolsonaro mesmo. Também vou deixar o link de compra do livro que escrevi em parceria com a Luiz de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, confiram. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês acham realmente que o Bolsonaro tem algum transtorno psiquiátrico, paranoico aqui, que está levando ele a ver esses inimigos imaginários em todos os cantos. Se há algum risco de fato contra a vida do Bolsonaro, que pode também haver, do mesmo modo como o Adélio fez a facada lá. Se há razão concreta para isso e como ele tem usado disso para governar. O que você percebe sobre isso? O que você vê nesse sentido? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!